Oi, gente. Eu quero falar para vocês hoje um assunto muito sério, mas muitas vezes evitado de falar. É sobre a morte. Porque eu fui ensinada, crescendo dentro da igreja adventista, que a morte é a aniquilação, que é o sono da morte. Você morre e você está dormindo. E a gente não sabe, depois que morre, o que acontece. A alma volta para Deus, o espírito, o fôlego volta para Deus. Mas isso não é verdade dentro da Bíblia. O nosso espírito volta para Deus. Mas como é esse espírito? Quando eu estava crescendo dentro da igreja adventista, eu tinha muito medo de morrer. Eu tenho ainda medo de morrer, porque eu nunca morri antes. Eu não sei vocês, mas tem um friozinho na barriga, né? Porque a gente realmente é o desconhecido. Mas se você ler dentro da Bíblia, você vai ver mais uma vez que foi uma falácia o que a gente aprendeu estudando as lições da escola sabatina, baseadas nas visões e nos escritos de Ellen White dentro da igreja adventista. Você aprendeu que você não tem espírito, você aprendeu que quando você morre, você cessou, você está dormindo e acabou, virou pó. E aí quando Jesus voltar, e vai resolver se você vai ser salvo ou não. Não pode ser mais distante da verdade. Então, eu fui para esse enterro desse senhor essa semana. E as pessoas perguntam, como foi o enterro? E fica difícil de responder, porque como você vai dizer que o enterro foi bonito? Mas o enterro foi lindo. Esse senhor, ele tinha 91 anos e ele fazia parte de um grupo de estudo da Bíblia que eu faço. Muito querido. Ele foi um sobrevivente, aliás, ele foi sobrevivente porque ele era um herói de guerra. Ele participou da guerra da Coreia, nos anos 50, eu acho, aqui. E ele ganhou medalha de honra. Ele ganhou a Purple Heart. Não, acho que... Ele ganhou o Purple Heart Distinguished Cross. São medalhas muito especiais dentro das Forças Armadas. Então, o enterro dele teve uma honra completa militar. E foi lindo demais você ver aqueles militares honrando ele na hora do caixão ser colocado na tumba. E eu nunca tinha visto uma pessoa morrer. Eu sempre ouvi histórias de como acontecia, mas olha, baseado no que está na Bíblia, que eu quero mostrar para vocês, e baseado no que eu vi na hora que ele morreu, porque ele morreu de madrugada, mas o Ring, ele tinha um sistema de vigilância para a gente saber que as enfermeiras estavam tratando ele bem, porque ele era sozinho na casa dele e tratado por enfermeiras. E eu muitas vezes cuidei dele e jantei com ele e passei a noite na casa dele, porque a gente se revezava fazendo isso. Mas isso é outra história. Então, ele, o segundo, o momento da morte dele foi capturado nas câmeras. E eu sentei com uma amiga e a gente reviu essas câmeras, esses filmes, e eu fiz um corte do exato momento em que ele faleceu. E a coisa mais interessante aconteceu. Ele sempre dormia na cama dele, no quarto dele, e essa noite ele falou para a enfermeira de plantão que ele não queria ficar na cama. Ele foi, inclusive, para a cama, mas ele pediu para ir para a sala assistir um programa de comédia que eu tinha mostrado para ele. É assim, um programa dos anos 90, que é chamado Everybody Loves Raymond.
E ele começou a gostar, e todas as vezes que eu ia lá, ele dizia, olha, começou o seu show, vamos sentar para assistir. E ele dava gargalhadas no show. É assim, é um humor dos anos 90 que era assim, bem limpo, e realmente dava para qualquer família assistir e achar graça mesmo. Era uma comédia que não acusava ninguém, não ofendia ninguém e não tinha nenhuma coisa de contexto sexual, é o que tem hoje, né? A gente, para assistir uma comédia, tem que ter muito cuidado. Mas esse era um dos anos 90 e era uma comédia muito boa. E ele começou a assistir isso e ele assistia todas as noites, as enfermeiras falavam. E nessa noite ele pediu para ir para a sala para ir assistir, porque uma coisa que ele se negava era ter uma televisão no quarto dele. Esse homem é um milionário, mas ele, assim, bem da moda antiga, que eu acho que é a moda certa, e ele se recusava a ter uma televisão dentro do quarto dele, porque ele dizia que o quarto é para dormir. E foi assim, só que ele queria assistir esse vídeo, ele estava sem conforto durante a noite e ele pediu para a enfermeira levar ele para a sala e ele sentou lá na sala assistindo essa comédia e aí ficou com sono e pediu para deitar no sofá, não quis voltar para a cama. Ela ficou com ele sentado no sofá e ela ajeitou uma cama para ele deitar mesmo no sofá, colocou o travesseiro. E você vê realmente na câmera, no vídeo, que ele está deitado no sofá, completamente deitado, e a enfermeira está ao lado dele, do lado esquerdo dele, na frente, ao lado, mais ou menos, e ela segura na mão dele, porque ela está vendo que ele está realmente sem fôlego, e a gente já sabia que a qualquer momento aconteceria, e ele tinha assinado instruções para não ser ressuscitado. E ele queria morrer em casa, e ele tinha 91 anos, e ele tinha certeza da salvação dele, e ele quis isso. Então, ela segurando na mão dele, e você vê exatamente o que acontece. Ele está com um pouco de falta de ar, e continua assim mais ou menos por uns 3 minutos. De repente, ele está segurando na mão da enfermeira, com essa mão aqui segurando a mão da enfermeira, e ele está completamente deitado. Você entende, um homem de 91 anos, com fraqueza, ele já não andava mais, tinha que ser dentro de casa com a cadeira de rodas. E esse homem está deitado, tendo problemas de respiração, e de repente ele continua segurando aqui na mão da enfermeira, que é muito querida, a enfermeira cuidando muito bem dele, segurando a mão dele, e de repente ele faz isso, ele está deitado no sofá e ele levanta com a mão assim e ele faz e volta e está morto. Eu vi esse vídeo umas 10 vezes. Se os olhos do meu espírito fossem abertos, eu veria os anjos vindo para recebê-lo, porque foi lindo quando ele levantou a mão, ele levantou metade do corpo para ir e o corpo voltou já sem vida. Então, eu acredito que foi ali exatamente quando o espírito dele subiu para estar com o Pai. Por que eu digo isso? Algumas pessoas me falam que porque eu acredito nisso, eu sou espírita. Eu não sou espírita, eu sou baseada na Bíblia. O que foi ensinado pra gente foi errado e quero mostrar para vocês. Olha só, tem uma história, tem muitas outras histórias na Bíblia, mas eu vou só me deter a uma, que é encontrada em Lucas 16, dos versos 16 ao 27, 28. Essa história, eu cresci aprendendo que não era verdade, que não era uma história verídica. Mas eu pergunto para vocês, será que Jesus, porque é Jesus contando essa história, será que Jesus usaria uma mentira para ensinar uma verdade? Não, meu Jesus. Ele sabia que isso era verdade. E ele contou para as pessoas agora a história de Lázaro
e do homem rico. Olha só o que ele fala aqui. Se você ler essa passagem, você vai entender detalhes do que Jesus fala aqui. Ele diz assim: havia um homem rico que se vestia com roupas muito caras e passava o dia desfrutando o seu luxo. Não tem erro nenhum com isso. Isso não é pecado. Que maravilha é ter dinheiro, né? E viver no luxo. Você não pode ser o escravo do dinheiro e do luxo. Que a gente vê que nesse caso era o caso dele, né? Junto ao seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas. Ele era que a gente chama um homeless, ele era um mendigo que não tinha onde morar, ele ficava na frente da porta dele. É difícil também de imaginar, mas você tem que trazer a sua mente para aquela época, como as casas eram e quão perto. Inclusive os arqueologistas têm encontrado coisas do templo de Davi, e você vê que era muito perto uma coisa da outra. Então esse homem, ele estava sentado na frente do portão desse rico, e ele sofria, ele estava coberto de feridas. Ele teria ficado feliz por comer as migalhas que caíam da mesa do rico. Se qualquer despejo, o que sobrasse, se alguém desse para ele, ele ficaria muito feliz, não é? Mas em vez disso, vinham os cães lamber as suas feridas. No dia em que o mendigo morreu, ele foi levado por anjos. Olha só, no dia que ele morreu, ele foi levado por anjos. Isso aqui é Jesus contando, gente. Jesus não ia contar uma história falsa. Ele falou que quando ele morreu, os anjos estavam lá para levá-lo para o céu. Isso é Jesus falando, e eu não tenho a menor dúvida de que Jesus falou. Que ele, de novo, ele não ia usar uma mentira para contar uma verdade. E ele falou, ele foi levado para os anjos para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Sheol, aqui fala Sheol, mas na minha Bíblia, porque eu estou lendo uma Bíblia judaica, mas as outras Bíblias, na tradução das outras Bíblias, vocês vão ver o Hades. Hades. Lá no Hades, onde estava em tormento, o rico olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Ele clamou: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande Lázaro molhar a ponta do seu dedo na água para refrescar minha língua, porque estou agonizando neste fogo. Entretanto, Abraão disse: olha, eles estavam onde? No Hades. Porque, olha, lá no Velho Testamento, você vai escutar a palavra, você vai ler a palavra Sheol, que é traduzida como sepultura. Você vai encontrar no Novo Testamento a palavra Hades, que é também como sepultura. Mas não é a palavra mais certa para ser traduzida, tanto no hebraico quanto no grego, é habitação dos mortos. Não é sepultura, porque existe um outro nome para sepultura, e o nome para sepultura em hebraico é kever. E eu vou mostrar para vocês aqui numa Bíblia que eu tenho em hebraico, e eu vou tirar foto do texto e mostrar para vocês como é que é escrito, qual foi a palavra que foi usada no original em hebraico. Mas olha, aí ele está dizendo aqui, ele viu, ele estava num local e ele viu, existia um grande abismo entre esses dois locais, mas ele viu que o Lázaro, esse mendigo que vivia pedindo comida na porta dele, ele estava lá e ele estava muito bem. E tanto que ele pediu, se ele está lá com Abraão, por favor, pede para ele molhar os dedos e colocar na minha língua, porque eu estou
com muita sede para refrescar minha língua, porque eu estou agonizando neste fogo. Entretanto, Abraão disse: Filho, lembre-se de que quando estava vivo, você recebeu coisas boas, que não é pecado. Mas a gente está nesse mundo para a gente dividir. A gente precisa amar ao próximo. E é muito claro aqui nas entrelinhas que esse homem rico, ele não fazia isso. Porque Abraão fala: você recebeu muitas coisas boas. E ele, Lázaro, ele só recebeu coisas mais. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui. Olha, o Lázaro, ele está sendo consolado não porque ele tinha coisas más que aconteceu com ele, mas porque ele, com certeza, era um homem que acreditava em Deus, que tinha fé. Porque lembra, quando ele morreu, foi antes de Jesus morrer. E todas as pessoas, como Abraão, eles foram salvos pela fé, como Abraão. Ele acreditou, e por causa da sua fé, da sua crença, tudo foi imputado nele como righteousness. Como... eu não consigo lembrar esse nome em português, mas você sabe que foi imputado a Abraão. Só coisa boa. E aqui, mas ele agora, esse mendigo, ele tá recebendo coisas boas, é o Lázaro. Entretanto, o Abraão fala para isso: não é possível para ele vir e colocar a água, dedos com água na sua boca, na sua língua, para lhe refrescar, porque é impossível. Entre você e nós há um grande abismo, de forma que quem deseja passar daqui para vocês não pode fazer. Tampouco pode alguém passar daí para nós. Ele respondeu: então, pai Abraão, eu imploro que eu envie a casa do meu pai, a casa dos meus irmãos, onde estão minha família, pois tenho 5 irmãos, para advertir que sejam poupados de vir também para este lugar de tormento. Ele pediu para Abraão: por favor, deixa Lázaro voltar lá, para ir e falar para esses meus irmãos e o meu pai, para eles serem poupados. Eu não sabia que eu ia estar aqui. A vida que eu vivi não me deu condições de ir para um local de habitação dos justos. E ele estava num local que era o Hades, mas a gente está vendo aqui que existia uma diferença no Hades. Dentro do Hades existia 2 lugares, um lugar para os justos e um outro lugar de agonia para os injustos. E esses 2 lugares, eles eram separados por um abismo. Mas esse lugar todo era o Hades, que é a habitação dos mortos. Sabe por quê? Jesus não tinha morrido ainda. Ninguém podia ir para o céu, porque Jesus não tinha ainda garantido a vida eterna pelo sangue dele. Porque ele morreu, foi exatamente para que eu tivesse vida, e é a vida que Adão e Eva perderam. Quando Jesus falou para eles: no dia em que você comer deste fruto, você vai morrer. Ele não falou que você vai começar a morrer, como Ellen White fala pra gente. Então, ele falou: e você vai morrer. E foi a morte espiritual que aconteceu. Aí, quando você vai lá para o livro de Efésios, Efésios diz assim: todos nós, Efésios 2, todos nós nascemos mortos. Como assim? Todos nós estávamos como... nascemos e somos como os mortos-vivos, sabe? A gente está vivo, a gente existe. Mas se você não conhece Jesus como seu Salvador e o aceita como o seu Salvador e o seu Redentor, você está morto espiritualmente. E nesse caso, ele, o mendigo, ele não acreditava em Jesus, porque ele não sabia de Jesus ainda, mas ele sabia da promessa do Messias e ele acreditava nessa promessa, entendeu? E quando ele morreu, ele foi para o lado
dos justos. Então, você está entendendo o que é a diferença do Hades com o Sheol? Que não é inferno, não é céu e não é sepultura. É um lugar de habitação dos mortos. E lá, até Jesus vir, ele era uma separação. E você lembra quando Jesus veio e que ele morreu e que é dito que ele foi nos lugares mais baixos e ele foi lá no Sheol, no Hades, e ele trouxe cativo o cativeiro. Esse, desde Abraão, desde Adão e Eva, todos os que morriam estavam ali esperando para que o Messias viesse e pagasse o preço para eles terem o direito de entrar no céu. Quando Jesus morreu, eles tiveram o direito de serem levados para os céus. E hoje a gente vê no livro de Apocalipse que eles estão abaixo do trono de Deus. Gente, é muito lindo isso. E sabe o quê? Para você ver que os nossos antepassados, eles sabiam disso. Eu estou aqui com a Bíblia em hebraico. E é uma das coisas que é bom você fazer hebraico, porque você consegue ler. Eu não sou fluente em hebraico, não. Mas eu consigo ler e ver aqui e mostrar para vocês. E vou mostrar como é que é a palavra aqui. Lembra quando Jacó, ele está em sua casa e os filhos dele vêm lá do deserto do campo onde eles estavam. E eles dizem, olha, infelizmente José morreu. Lembra que eles colocam José dentro de um buraco eles vendem ele para o Egito e eles pegam sangue de uma ovelha e colocam lá naquela túnica que ele tinha dado para José, que o Jacó tinha dado para José. E ele chega lá para o pai e diz, olha, sinto muito, pai, mas José morreu, as bestas comeram ele. E aí aqui em Gênesis 37 diz assim, 35, que os filhos e as filhas de Jacó tentaram consolá-lo, tentaram reanimá-lo, porque ele ficou muito triste com a notícia da morte de José, que era um filho querido dele. E ele falou assim, olha, não tentem me consolar, porque eu vou entristecido pela morte até o Sheol. Ele não diz aqui, eu vou para sepultura. Se ele tivesse dito eu vou para sepultura, ele falava eu vou para Kever, em hebraico. E ele não falou, ele falou eu vou para Sheol, que é a habitação dos mortos. Então, gente, o que mais foi ensinado errado para você dentro da Igreja Adventista? Eu dei para vocês só pequenos exemplos. É muito lindo o que acontece com os salvos, que têm a certeza da salvação, porque aqueles que não têm a certeza da salvação, a Bíblia diz, já estão perdidos. Lá no livro de Efésios, eu já falei para vocês, é falado assim, se você recebeu, viu, escutou a mensagem de salvação, que eu falei para vocês que está em 1 Coríntios 15, de 1 a 4, que é a vida, o nascimento, vida e morte e ressurreição de Jesus, que ele veio, foi enviado pelo Pai, ele foi crucificado, foi enterrado por 3 dias, no terceiro dia ele ressuscitou, de acordo com as Escrituras, e está assentado, está escrito em Efésios 2000 anos atrás, está assentado à direita do Pai. Ele não esperou até 1844, como Ellen White falou, que ele ia entrar para o lugar dos santos, né? Que uma amiga minha estava dizendo assim, mas como santos dos santos? Se Deus está lá, Jesus está lá, ele está sentado ao lado de Deus. E aquele lugar de Deus é santo, onde Deus está é santo. E vai ter um lugar mais santo que Deus? Então, essas são perguntas que a gente nunca fez na vida da gente. A gente nunca quis saber o que está escrito na Bíblia, porque a gente sempre foi
levado para acreditar o que já vinha preparado para a gente receber. E a gente recebia por preguiça. Eu era assim, fanática por fazer sempre os estudos da escola sabatina, responder tudo, sublinhar tudo na Bíblia, mas eram só textos tirados de contextos para me fazer acreditar no que estava ali naquela lição da escola sabatina, porque precisava ser dado. São as doses homeopáticas que nós recebíamos todos os dias e todo sábado, doses homeopáticas das mentiras ensinadas nos livros de Ellen White. E eu digo para vocês, se isso foi erro, o que mais é errado? Se você não quer saber, então você vai realmente se colocar perante Deus um dia e vai responder. Porque eu estou dizendo para você, vai procurar, você não tem nada a perder. Mas fecha esses livros de Ellen White, fecha as lições da escola sabatina, compra uma Bíblia nova, é o que eu falo isso sempre para vocês, e vai estudar, porque Jesus está voltando. E se você morreu hoje, para onde você vai? Pensa nisso. Vai ler a palavra de Deus, a palavra de Deus somente. Porque quando eu comecei a fazer isso, eu fui libertada em nome de Jesus e eu dou glórias a Ele por isso. Pensa bem. Que Deus abençoe vocês.